Vamos embarcar aqui numa jornada bem interessante pela Bíblia. A gente vai conectar uma história super antiga sobre ambição e divisão com uma visão de mundo completamente nova. É um caminho que começa lá numa planície na Babilônia e vai terminar no topo de uma montanha na Galileia. E o nosso ponto de partida é justamente a Babilônia. Pensa só, um projeto que nasce de um desejo muito poderoso, o de fazer um nome para si. A ideia aqui não era só construir algo grande, era literalmente alcançar o céu por conta própria, sabe? Criar um monumento para a própria glória da humanidade. Certo, então vamos entender isso aqui melhor. Essa história lá do Gênesis já estabelece o grande problema da nossa narrativa. A humanidade, que estava toda unida, falando uma língua só, mas movida pelo orgulho. E isso acaba gerando a própria separação deles. O pessoal de Babel tinha um plano bem claro, bem ambicioso. A motivação era dupla, né? Primeiro, a busca pela fama. E segundo, um medo gigante de se espalharem pelo mundo. Eles queriam criar um ponto central de poder, de identidade, para garantir que ficassem todos juntos. E agora, olha que curioso. O mais interessante é esse contraste direto entre o que eles queriam e o que de fato aconteceu. A tentativa de forçar essa unidade, de buscar a fama, deu exatamente no contrário. Confusão, ninguém mais se entendia e acabaram espalhados pelo mundo, que era justamente o que eles mais temiam. E essa dispersão toda pela Terra levanta uma pergunta essencial. Se um projeto gigante, forçado, para unir todo mundo deu tão errado, como é que seria possível restaurar essa conexão? Isso abre caminho para um tipo de solução bem diferente. E a história avança. E a resposta para essa divisão toda não começa com uma multidão, nem com outra torre. Começa com o chamado a uma única pessoa, um homem chamado Abrão. A estratégia muda completamente. Sai do coletivo e vai para o individual. Então, o ponto crucial é esse. Enquanto em Babel o objetivo era construir a própria fama, aqui Deus promete engrandecer o nome de Abrão, mas como parte de um plano muito maior, um plano para abençoar a humanidade inteira. A fama, nesse caso, não é o objetivo, é só uma consequência. E esse número aqui diz tudo, né? 75 anos. Pensa na fé gigantesca que esse plano exigia. Abrão embarca numa jornada que vai mudar a vida dele completamente, numa idade já avançada, deixando tudo para trás, confiando apenas numa promessa. Mas, claro, essa jornada para abençoar o mundo não foi um conto de fadas, não foi uma história de herói perfeitinho. Logo de cara, ela se complica por causa do medo, da imperfeição humana. Isso mostra que o portador da promessa era tão falho quanto qualquer outra pessoa. E aí o que acontece? Uma fome terrível atinge a região. E o homem da fé, movido pela necessidade de sobreviver, acaba indo parar numa situação que vai testar toda a sua integridade. A promessa divina, de repente, encontra a dura realidade da vida. Com medo de que os egípcios pudessem matá-lo por causa da beleza de Sarai, sua esposa, Abrão tem uma ideia péssima. Ele pede para ela mentir. Ele coloca o plano em risco, a verdade de lado, tudo para se proteger. O medo, aqui, fala mais alto. E as consequências dessa mentira são bem complicadas. Por um lado, Abrão acaba enriquecendo. Mas por outro, a casa do faraó, que não tinha nada a ver com a história, é atingida por pragas. Isso revela uma zona bem cinzenta na jornada dele, onde até as ações erradas acabam movendo a história para frente de jeitos inesperados. Toda essa jornada longa e cheia de percalços, de gente imperfeita, desde Babel até Abrão, vai preparando o terreno para um ensinamento totalmente novo. Um que vai atacar a raiz do problema, que não está só nas nossas ações, mas lá dentro, no nosso coração. Muitos séculos depois, numa montanha, Jesus começa seu sermão mais famoso, virando de cabeça para baixo os valores de poder e orgulho do mundo. A felicidade, segundo ele, não está em construir torres para chegar ao céu, mas em reconhecer a própria necessidade, a própria pequenez. E aqui ele estabelece uma régua completamente nova de justiça. Uma que vai muito, mas muito além de só seguir regras e leis religiosas por fora. O que se pede aqui é uma transformação interna, uma justiça que brota de dentro para fora. E aqui a gente vê essa nova régua em ação. Olha a diferença. O foco muda do ato externo, como matar alguém, para a condição interna do coração, como a raiva. O problema não é só o que a pessoa faz, mas o que ela cultiva por dentro. E essa justiça que vem de dentro exige atitude, não é só um pensamento bonito. Ela coloca a restauração dos relacionamentos em primeiro lugar, até mesmo acima das práticas religiosas. Aquela conexão humana que se quebrou lá em Babel encontra aqui um caminho prático para a cura.
E o mais legal é que essa nova forma de viver não é para ser um segredo guardado a 7 chaves, é para ser uma luz visível, um farol para o mundo todo ver. A ideia é se tornar uma cidade no alto do monte. Em vez de uma torre construída para a fama, agora temos uma comunidade cuja luz vem de dentro das pessoas. Então, a gente traçou esse caminho saindo de uma torre feita para a glória humana e chegando num chamado por uma transformação interior. E isso nos faz pensar, o que essa jornada imensa revela sobre a nossa própria busca humana por um sentido, por um propósito e, quem sabe, por uma verdadeira união.